Olá, bem-vindos ao Ponto de Vista. Estamos há mais de 2 anos convivendo com a pandemia do novo coronavírus, que só no Brasil matou por Covid-19 mais de 670 mil pessoas e infectou mais de 33 milhões de brasileiros. Por conta das mutações do vírus, que acabam gerando novas variantes e novas ondas de contaminação, a impressão que se tem é que a pandemia parece estar longe de acabar. Para conversar sobre esta e outras questões relacionadas à pandemia, contamos com a presença aqui no Ponto de Vista da epidemiologista Etel Maciel. Ela é doutora em saúde coletiva e epidemiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutora em epidemiologia pela Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e professora titular da UFES. Seja muito bem-vinda aqui ao Ponto de Vista, doutora Etel. Bom, nós temos aí 2 anos de pandemia e a Organização Mundial da Saúde, ela mantém a pandemia da Covid-19 como emergência de saúde pública e de interesse internacional. Isso significa que ainda estamos muito longe de ver o fim dessa pandemia? Bom, Thelma, um prazer estar aqui com você novamente. Eu acredito que a gente está muito mais perto do que nós já estivemos em qualquer outro momento, né, dessa pandemia. As vacinas mudaram totalmente o cenário, né? Então hoje nós temos, mesmo que as pessoas se infectem, tenham aí, né, uma infecção, mas a gravidade dessa doença mudou muito, né, ao longo desses 2 anos. Nós, felizmente, não estamos vivenciando mais aquela tragédia, né, que nós tivemos no início do ano passado, né, onde nós vimos pessoas buscando oxigênio, sem ter, famílias desesperadas, né, sem ter uma condição de ter um leito, de ter uma assistência, né, para o seu familiar. Então, com a chegada das vacinas, principalmente em 2021, já no início de 2021, durante todo o ano passado e agora esse ano, mesmo com as variantes que nós tivemos, né? E depois das vacinas tivemos a variante Delta e tivemos a variante Ômicron, que mudaram muito, né, o cenário da pandemia, mas felizmente as vacinas mudaram a nossa forma de conviver, né, com esse vírus. Temos ainda muitas pessoas infectadas, estamos ainda atravessando uma onda de uma subvariante da Ômicron, né? Porque agora a gente aprendeu que tem a variante, tem as subvariantes. A gente está agora nessa onda da BA.4 e BA.5, mas nós temos muito menos doentes graves e muito menos pessoas que estão, né, indo a óbito, morrendo por essa doença. Pois é, nós temos as vacinas, né, que já estão sendo aplicadas, mas que elas não garantem, né, a não contaminação, a não infecção, né? Agora, é claro que reduzem bastante as chances de se ter uma Covid de uma forma mais grave e isso acabar evoluindo para óbito, né? Isso, de certa forma, é um indicativo de que essa perspectiva de final da pandemia ainda não dá para ser encarada como uma perspectiva de curto prazo? Então, Thelma, a gente sempre conversa isso, né? A gente não tem como combinar com o vírus, né? Então, assim, o vírus vai fazendo evoluções e essas mutações à medida que ele vai sendo transmitido de uma pessoa para outra. Então, diminuir a transmissão é muito importante para a gente chegar mais rápido ao fim dessa emergência de saúde pública, né? Dessa pandemia. Nós não temos, até o momento, a nossa vacina, que lá no início ela impedia a transmissão, principalmente as vacinas de RNA, como a da Pfizer, e de vetor viral, como a da AstraZeneca, elas diminuíam muito a infecção. As pessoas não tinham nem infecção leve. Mas o vírus foi aprendendo, né, a conviver, com o que ele precisava fazer, que mutações ele acabava dando mais vantagens a ele. Então, o vírus foi conseguindo caminhos para driblar o nosso sistema imunológico e diminuindo aí essa efetividade da vacina, então diminuindo a forma como que a vacina nos protegia. Agora, felizmente, até essas variantes, né, que aconteceram a partir do momento que nós tivemos as vacinas,
elas mantiveram, a vacina conseguiu segurar bastante a gravidade da doença, mas a infecção não. A outra coisa que a vacina continua tendo um impacto muito importante, positivo, é a proteção contra a Covid longa. Aqueles sintomas persistentes da Covid. A Organização Mundial de Saúde estima que em torno aí de 20% das pessoas com Covid podem desenvolver Covid longa e que é um novo termo, Thelmo. A Covid longa é uma classificação de doença também agora. A gente pode chamar de sequelas? Elas são sequelas, mas ela é mais do que sequela, porque são mais de 200 possibilidades de sequelas, né, de sintomas, que vão conformar, né, que vão criar essa denominação que a gente está chamando de Covid longa. Então, algumas pessoas podem ter mais de um sintoma persistente, né, ou mais de uma sequela, e nós temos sequelas de diversas formas, né, sequelas neurológicas. Então, pessoas que têm a Covid, a gente ganhou até uma denominação especial, ela faz um esfumaçamento. É como se você olhasse para o objeto, você sabe o nome do objeto, mas você não consegue lembrar o nome dele. Então, você tem um esfumaçamento na sua mente, né? A gente ainda não sabe se isso é permanente, se isso, em algum momento, isso retorna. Então, várias pesquisas estão acompanhando essas pessoas com Covid longa para a gente saber. Tem sequelas motoras, né? Tem sequelas respiratórias, renais, metabólicas, pessoas que ficam, por exemplo, diabéticas depois da Covid. Então, tem uma série de sintomas que persistem. Tem muito material ainda para ser estudado, pesquisado com relação a essa Covid longa, né? Exatamente. Então, assim, é uma doença nova que nós estamos aprendendo, né? Então, por isso é importante o financiamento das pesquisas, a continuidade, né, das pesquisas no Brasil e no mundo, para a gente poder entender melhor os efeitos a longo prazo, né? Nós estamos agora com 2 anos entendendo o que nesses 2 anos aconteceram com as pessoas, mas pode ser que esses sintomas persistam por muito tempo. É o que a gente está vendo agora nas crianças. Como as vacinas demoraram a chegar, né, no grupo pediátrico, nós temos muitas crianças com sequelas, com essa Covid longa, né? E nós não sabemos quais os impactos na vida dessa criança futura, né, do desenvolvimento social, desenvolvimento motor, né, que podem ainda causar nas nossas crianças. Inclusive, tivemos aqui só no Espírito Santo mais de 30 óbitos de crianças, né, vitimadas pela Covid, né? Exatamente. É um número assim considerável. Muito grande por uma doença infecciosa, muito triste, nessas exatamente 31 crianças até 5 anos, né? Então de 0 a 5 anos, na faixa etária pediátrica foram muito mais que isso, né? Até 11 anos. E uma tragédia enorme para as famílias que perderam as suas crianças saudáveis, né? Crianças que estavam muito bem e que a Covid, né, infelizmente, as levou. Então, para as famílias é uma perda irreparável, né? Você não tem, é incalculável. E é muito triste quando nós temos perdas de crianças que ainda têm um futuro tão grande pela frente, né? Doutora Ethel, voltando à questão das vacinas, nós temos uma boa perspectiva de curto prazo de vacinas chegando até a população, já oferecendo uma cobertura com relação a essas novas variantes? Então, nós temos, nesse momento, já algumas empresas já anunciando o que a gente chama de vacina de nova geração. É uma vacina remodelada, é a mesma vacina, só que ao invés de usar aquele vírus lá de Wuhan, o vírus inicial, a vacina é remodelada com o vírus, com essas mutações, né, que causaram essas variantes, principalmente a Ômicron, que fez muitas mudanças no vírus original. Então, a expectativa é que essas vacinas estejam disponíveis já em agosto, e aí nós teríamos uma proteção maior, inclusive, para a infecção, contra essas infecções mais leves. Certo, então há uma perspectiva de curto Sim. prazo. Mas a senhora acredita que aqui no Brasil a gente já tem acesso a essas vacinas ainda no segundo semestre deste ano? Então, o Brasil, a gente está passando por um momento eleitoral, né? É um momento
mais difícil do ponto de vista das ações aí de saúde pública, e a finalização do decreto aqui no Brasil é muito ruim por isso, porque há uma falsa ideia, Telmo, que ter um decreto de emergência de saúde pública de importância nacional é uma coisa ruim. Então é melhor você terminar, você acabar, é como se a pandemia tivesse acabado. Você acaba com a pandemia no papel. Isso, só que ela não acabou, né? Nós ainda estamos aí numa pandemia com muitos casos, né? Alguns óbitos, mas estamos ainda numa pandemia. E o decreto, ele possibilita, do ponto de vista do arranjo jurídico, né? do país e das leis internacionais, com que você tenha uma agilidade maior, uma facilidade maior para fazer acordos comerciais, contratações, compras, né, internacionais. Então, há uma série de facilitadores que o decreto possibilita. E com a finalização desse decreto, nós temos um caminho que é muito mais longo para fazer essas importações, né? Porque nós não estamos numa emergência. Então, o Brasil perdeu essa... pode ser instituída a qualquer momento, né? Então, é importante, né, que as pessoas entendam. O decreto é uma legislação sanitária que ela pode ser retirada e instituída, né, a partir dos indicadores da pandemia. E é muito importante que a gente comece a planejar, né? Já que as vacinas estarão disponíveis, o governo precisa planejar essa compra, precisa planejar como essa vacina entrará no calendário, no nosso calendário vacinal, né? Na nossa campanha de imunização, para que não seja algo pontual, para que seja algo, por exemplo, se a gente vai ter que tomar essa vacina anualmente, né? Então a gente precisa dessas definições. Agora, embora nós tenhamos aí a vacinação, essa perspectiva de vacinas, né, que possam combater essas novas variantes, é importante, de suma importância, que esses protocolos sanitários, como o uso de máscara, questão do distanciamento social, higienização, continuem a sendo seguidos e com muita seriedade. Exatamente, Telmo. É preciso que a gente compreenda que, apesar da finalização do decreto aqui, a pandemia continua. O vírus continua circulando entre nós. Nós temos pessoas vulneráveis, mais vulneráveis na nossa sociedade. Então, as pessoas idosas, que mesmo com todas as doses vacinadas, o próprio organismo já não responde tão bem a uma infecção. Pessoas que têm doenças que levam a uma imunossupressão, por exemplo, pessoas que estão tratando contra o câncer, né, pessoas que fazem aí, têm doenças renais, precisam fazer diálise, pessoas que têm outras doenças reumatológicas, que precisam tomar altas doses de corticoides. As nossas crianças que ainda não estão vacinadas, a gente tem aí agora com a aprovação da vacina de 3 anos em diante, mas ainda temos esse público de 2, 1, né, e 0 sem vacina. Então a gente ainda tem um público que não temos vacina para eles aqui no Brasil, porque nós já temos vacinas também aprovadas e já sendo administrada no mundo para as crianças acima de 6 meses. Mas ainda não temos ela aqui no Brasil. Que também o governo, a gente não está vendo assim uma agilidade para que a gente consiga essas vacinas aqui para proteger as nossas crianças, as menores de 3 anos, né? E a gente precisa proteger também as nossas gestantes, a população mais vulnerável, né, como um todo, e compreender que mesmo que você esteja infectado e que você está vacinado, a possibilidade de ter uma doença grave é muito menor, você tem pessoas na sociedade que são mais vulneráveis e a gente precisa ter esse ato solidário de pensar não só na gente, mas naqueles que estão ao nosso redor. Doutora, até alguns pesquisadores, né, preveem uma nova onda até o final do ano. Ainda é possível evitá-la ou ela vai ser inevitável? Depende de nós termos aí outras mutações com variantes. As mutações, elas sempre acontecem porque é natural do vírus fazer essas mudanças. É como se a gente fizesse várias cópias, quando a gente vai escrevendo muitas vezes a mesma coisa, a gente vai fazendo erros. É mais ou menos assim que o vírus faz, ele vai fazendo cópias dele mesmo e ele tem chance de fazer essas mudanças, né? Mas é possível, como o vírus está sendo transmitido de uma forma muito acelerada, é possível que a gente tenha mutações. E se essas mutações se transformarem em variantes de preocupação, quando você tem um conjunto de mutação
que faz com que haja uma modificação muito importante daquele vírus, é possível que a gente tenha aí uma nova onda. Se nós tivermos vacinas melhores antes do vírus fazer essas mutações, é possível que a gente consiga impedir. Mas tudo depende desse tempo, né? No momento, Telmo, o vírus parece que está mais competente que a gente. Ou seja, a ordem é vacina no braço, uso de máscara, higienização das mãos e distanciamento social sempre que possível. Exatamente, Telmo. E fazer o teste. Às vezes, nesse momento, como os sintomas são leves, as pessoas acabam falando assim, eu estou com uma gripe, eu estou com resfriado, eu estou com uma alergia, não vou fazer o teste. Mas é muito importante que se faça o teste, porque você vai fazer o isolamento e vai impedir a transmissão, vai diminuir essa transmissão. E toda vez que você faz isso, Telmo, você está ajudando a que o vírus não faça mutações, impedindo que o vírus faça mutações que possam prejudicar todos nós. Doutora, até eu agradeço a sua participação aqui. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Espero que de uma próxima vez a senhora esteja aqui para anunciar que finalmente nos livramos dessa pandemia. Estou ansiosa por esse momento, Telmo. Gente, eu agradeço também a participação de vocês, a companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá!